em uma pequena cidade do interior do Brasil. Os pais não conseguiam acreditar no que acabava de lhes dizer o doutor. Segundo ele, a única filhinha Carolina, uma garota alegre e feliz, era possuidora de uma enfermidade sem cura. Um certo tipo de câncer certamente mortal. Que tristeza! E os dias foram passando e a saúde de Carolina foi decaindo. Deitada em sua cama, Carolina não suportava ver os seus amiguinhos correndo e brincando enquanto ela passava dia e noite sem sequer levantar. E assim passou os seus últimos dias, sofrendo, revoltada e renegando o amor e a compaixão de todos que a rodeavam. Depois do seu falecimento, contavam que quem visitasse sua sepultura e deixasse uma oferenda, certamente seria visitado por ela. E quanto maior ou melhor o presente, mais aterradora seria sua visita. Com exceção dos papais, todos tinham medo da sepultura de Carolina. Todos pareciam acreditar nas histórias contadas. Mas sempre existe alguém que não acredita nessas coisas. Sempre existe um valentão. Certo dia, um dos garotos da cidade resolveu pôr todos aqueles contos à prova. Ver para crer. E a uma certa manhã, o moleque pegou uma das bonecas da irmã e foi até o cemitério presentear a famosa Carolina. Ao chegar lá, ele pôs a boneca sobre a sepultura e, depois de provocar e desafiar, saiu para contar aos amigos da sua façanha. Valente e orgulhoso. E a noite chegou. O moleque foi deitar tranquilo e certo de que nada iria passar. Afinal, Carolina estava morta e os mortos não mexem com ninguém. E o sono chegou e ele dormiu. Ao amanhecer, o moleque estava mais certo que nunca que todas as histórias de Carolina eram puras mentiras, pois nada havia passado. Porém, ao entrar no banheiro e olhar para o espelho, ele se assustou ao ver em seu ombro uma pequena marca vermelha. Uma pequena marca de mordida. Teria sido Carolina? Claro que não. Com certeza, aquela mordida havia sido deixada por sua namorada. Pensou. Por inocência ou estupidez, não conseguia acreditar ou relacionar uma coisa com a outra. Não podia acreditar que o espírito seria capaz de voltar e atacar daquela maneira. E passou todo o dia sem nada contar da mordida. E outra noite chegou. O sono não chegava. Por volta das 3 da manhã, ele sentiu, assustado, que sua coberta era puxada lentamente aos seus pés. Apenas um susto. No dia seguinte, a preocupação aumentou. Porém, a mordida e o puxão da coberta não pareciam provas suficientes. E outra noite chegou. Hora de dormir. E outra vez, por volta do mesmo horário, ele foi acordado com uma forte dor em seus órgãos genitais, como se estivessem sendo retorcidos e exprimidos sem a menor piedade. Gritando a toda altura, foi socorrido pelos pais, que entraram correndo preocupados e perguntando o que passava. E com as mãos na virilha, ele tentava esconder a dor, alegando ter sido apenas um pesadelo. Depois que os pais saíram e a dor melhorou, o garoto apagou a luz e tentou dormir. Mas não foi possível, pois poucos minutos depois a coberta foi puxada e ele pôde ver apavorado um estranho vulto de uma menina no canto escuro do quarto. Que pavor! Segundos depois, o vulto sumiu e o garoto passou toda a noite coberto da cabeça aos pés, suando e rezando. Toda a noite assustado, apavorado e com medo de Carolina. Pela manhã, ele não perdeu tempo. Correu ao cemitério
recolheu a boneca e pediu perdão a Carolina, na esperança de pôr fim aos ataques. E, para a felicidade do garoto, nada aconteceu naquela noite e nem na noite seguinte. Porém, na manhã do terceiro dia, ao abrir o seu celular, ele viu com terror uma estranha mensagem deixada por um número desconhecido. Eu estou esperando por um outro presente. Quem enviou aquela mensagem? Um amigo brincalhão? Carolina? Quem sabe? O certo é que, para pavor ainda maior do garoto, todos os dias, e por muitos meses, e sempre ao redor das 3 da manhã, ele recebeu a mesma estranha mensagem daquele mesmo número desconhecido. Te cuida e muito obrigado.